Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos bater um papo com Michel Pinho, historiador, professor, ex-secretário de Cultura de Belém entre 2020 e 2023, formado em História pela UFPA e mestre em Comunicação, Cultura e Linguagem pela UNAMA. Além de uma longa trajetória na educação e promoção da cultura na capital paraense. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado, querido. A gente teve um papo anterior em relação a essa entrevista, eu estou bastante ansioso por ela. E eu com medo. Cara, esse off foi preocupante, vou te falar. Mas vamos lá. Antes eu quero só introduzir o porquê que o Michel está aqui, né? O que o historiador tem a ver aqui com Segue o Plano. É que eu queria entender um pouco mais sobre a Belle Époque e se a gente consegue viver um outro momento desse. Tá. E é por isso que eu te convidei, Michel. Uhum. Antes da gente começar nessa conversa, eu queria que tu explicasse pra gente, afinal, o que foi a Belle Époque em Belém. Tá legal. Então, já queria de início desfazer um pouquinho dessa ideia que a gente tem, porque existe um termo dentro das ciências humanas que é historiografia, que é a forma com que os historiadores eles escrevem e pontuam o desenvolvimento social, político, econômico, artístico de uma cidade. Então, o historiador está dentro de uma historiografia de como ele modela aquela imagem sobre aquele espaço ou aquele tempo. Por que eu te falo isso? Porque, de uma forma geral, a população de Belém olha para a Belle Époque e identifica essa área, né, esse período da história, como de maior pujança, de maior crescimento. É a visão que eu tenho. Então, aí esse é o primeiro problema, né? Porque isso é anacronismo. O que é o anacronismo? Olhar para o passado com os olhos de hoje. Então a gente olha para a Praça da República, para a Praça Batista Campos, a gente olha para o Teatro da Paz e acha que esse é o período de maior crescimento da cidade e esquece, por exemplo, de um período chamado de Mendonça Furtado, que era o meio-irmão do Marquês de Pombal, que era o homem mais poderoso do Império Português. Esse cara veio ser governador do Grão-Pará em 1752. Antes da Belle Époque. 150 anos, né? Então, antes da Belle Époque, nós tivemos duas atividades que enriqueceram demais a região. Eu estou falando da região como um todo, né? Que é a produção de madeira. Essa madeira ela sustentou a construção civil de Portugal e do resto do Brasil inteiro, né? E também da indústria naval. Esse é o primeiro dado. E o segundo, mais enriquecedor ainda, que é o comércio das drogas do sertão, né? Só para te ter uma ideia, entre 1752 e 1769, nós temos a construção da Igreja da Sé, da Igreja do Carmo, da Igreja de Santana, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, da Capela de São João, do arruamento da Campina, do arruamento da Cidade Velha, da formação do Largo do Palácio, e eu ficaria aqui 20 minutos já colocando isso. Caralho. Então a cidade ela não nasce na Belle Époque e ela não se enriquece na Belle Époque, né? Então, do ponto de vista historiográfico, né, nós tivemos elementos em períodos diferentes que possibilitaram o crescimento dessa cidade, em termos diferentes. Por que nós tivemos a Belle Époque como a mais lembrada da população? Porque, em determinado momento da escola, os jornais fizeram com que um homem chamado de Antônio Lemos fosse muito destacado como gestor público, né? Então, a gente tem a província do Pará que vai fazer isso. Um marketing pessoal aqui bem definido. Isso é tão forte que você tem um jornal que ele cria, chamado A Província do Pará. Eu estava falando isso ontem numa dissertação, que ele cria a Província do Pará como uma forma laudatória. Então, ele faz um jornal para falar bem dele e da administração pública dele. E nós, abre aspas, compramos essa ideia do Antônio Lemos como se ela fosse verdadeira. Bicho, é mais ou menos aquilo assim, ganha a guerra quem conta a história. Mas foi isso que aconteceu, né? Então, a construção da Belle Époque, passando pela imagem do Antônio Lemos, é o que a gente tem hoje, né? Só que a gente esquece, por exemplo, que essa Belle Époque é extremamente excludente, né? E vou te colocar situações muito simples, tá? A gente não vai ficar filosofando muito, não. Em 1897, tu tens a inauguração da usina de Força e Luz, que era a Pará Elétrica, que fazia com que parte da cidade fosse eletrificada. Em 1898, um ano depois, saiu uma notícia no jornal que era rival do Antônio Lemos, que era a Folha do Norte, dizendo que os moradores da Breves com Atamoios não tinham um ponto de luz. Então, para onde essa é a luz? Essa luz ia para onde? Essa luz ia para a Avenida Nazaré, para o bairro da Batista Campos, para o bairro do Marizal e para os bairros centrais. Então, região economicamente mais forte. Então, aí eu te pergunto,
Que riqueza é essa? Né? Que lugar mais forte é esse que não democratiza o processo da construção da cidade? Mas aí, Michel, pegando esse enredo, todo esse momento que tu falaste, na nossa pesquisa, a gente encontrou que Belém, inclusive, era uma das cidades mais desenvolvidas da América, quiçá do mundo, né? Isso realmente é história para boi dormir ou coisas que... Não. Então, é o que eu acabei de falar. Né? Tu caíste no conto do Antônio Lemos. Puta merda, fui enganado até hoje, Gerson. Todo mundo cai no conto do Antônio Lemos. Porque Belém teve bonde. Manaus teve bonde antes de Belém. O Rio de Janeiro teve bonde elétrico antes de Belém. Porque a praça de Belém está iluminada. A praça de Manaus está iluminada antes de Belém. Porque Belém tem um porto, Manaus tem um porto, Rio de Janeiro, São Salvador. Então se criou uma narrativa mitológica, né, como se a nossa origem da cidade ela fosse estabelecida a partir como se da só Belle existe Époque. a partir daí. Exatamente. E coisas lindas. Por isso que eu te fiz aquele off anterior. Me traumatizaste, inclusive. Exatamente. Para te deixar mais atento a que tipo de narrativa a gente está construindo. Entendi. Né? E aí você tem um outro processo interessante, né? Quando se você sair da Belle Époque e for falar de negócios, que talvez seja o teu mote, né? Você vai ter um ponto de inflexão que é 1953 com a formação da SPEVIA, que é a Superintendência de Valorização da Amazônia, que já é um ato governamental do governo Vargas, que olha a região a partir do agronegócio. Então, o que vai acontecer? A partir desse agronegócio, o desenvolvimento do comércio da região, tu tens a cidade crescendo novamente. E aí a gente tem pequenos ciclos, vamos dizer assim, ou não? Começou lá em 1800 e pouco, vamos falar. É difícil de falar ciclo, porque para a historiografia mais moderna, tu não tens um ciclo como ele se encerrasse em si mesmo, né? Mas você tem processos econômicos que eles apontam um apogeu e um quase declínio. Vou te dar um exemplo disso. Pode ser tipo soluços, né? Cresce, aí dá uma caída e cresce de novo. Exatamente. Isso é melhor do que pensar em ciclo. Né? Porque comércio de madeira existe até hoje, comércio da borracha existe até hoje, comércio das drogas do sertão começa até hoje. Eles não são mais a pauta da produção econômica, mas eles existem até hoje. Mas, tentando pegar mais a questão da Belle Époque, houve ou não houve uma questão de um crescimento econômico aqui? Isso é indiscutível. Tá? Ele não é o único, mas ele é indiscutível. Vou te dar um exemplo baseado na política tributária. Né? Por que o Estado do Pará, a partir de 1890, e o município de Belém, a partir de 1891, eles passam a ser superavitários e com uma capacidade de investimento muito alta? Né? Por conta de quê, Michel? Que eu vou te explicar agora. Né? A nossa produção de goma da borracha ela é feita através de uma árvore chamada Hevea brasiliensis. E essa Hevea brasiliensis ela é encontrada de maneira esparçada no interior da Amazônia. Você tinha aqui em Benevides, você tinha aqui em Marituba, você tinha na região mais próxima de Belém, você tinha muito dessas seringas. Né? Coletadas essas seringas, elas são enviadas para Belém e daqui elas exportadas. Só que o que o Estado fazia? O Estado estabelecia uma taxação de 25% sobre essa exportação. Né? Então, tu consegues imaginar que a Amazônia é a maior produtora de Hevea brasiliensis de 1870 a 1907 e 25% dessa taxação fica no Estado e fica no município. Então, o que acontece? O poder econômico do Estado, do município, dos dois gestores, do intendente e do governador, do presidente da província, o que eles fazem? Eles começam a externalizar essa riqueza através da construção de grandes prédios. Para te ter uma ideia, o Gentil Bittencourt, sabe onde é o Gentil Bittencourt? Custou 300 contos de réis. Isso é uma fortuna enlouquecedora. Era tipo assim, tá tentando dinheiro sobrando que eu vou fazer algo só para dizer que eu tô com dinheiro sobrando. Gentil Bittencourt, Teatro da Paz, 2 reformas da Praça da República, 3 reformas da Praça Batista Campos. Então, Michel, eu posso dizer que a Belle Époque, em termos econômicos, foi uma soma de fatores favoráveis, tipo... Sim. Economia mundial rodando bem, um insumo que só tinha aqui, uma história já construída anterior à Belle Époque, que preparou a cidade e o estado para poder receber. Sim. Fazendo um paralelo para hoje, é como se fosse aqui em Paraupebas com a mineração. Paraupebas, se eu não me engano, é a 3ª ou 4ª cidade com o maior PIB do Brasil. Sim. Mas tá sobrando dinheiro. Então aí tem as suas... Em história é difícil fazer o que você está fazendo. Né?
Porque as variáveis que você tem em relação a esses dois mundos, essas duas cidades, elas são muito grandes. E eu não posso olhar para o passado, como eu te falei anteriormente, e projetar esse passado no presente. Para hoje, né? Que são valores diferentes, tudo diferente. Tudo diferente, entendeu? Mas o que tu tens aqui é um aporte econômico muito grande em relação à produção econômica que vai sustentar esse Estado e essa intendência, entendeu? Era muito dinheiro, né? Como eu acho que você estuda negócios muito melhor do que eu, o que você faz quando você tem muito dinheiro? Você investe, você abre crédito. E é o que o Antônio Lemos faz. Então, com muito dinheiro, ele abre crédito no mercado internacional, né? E pega esse crédito e aplica na cidade. Tenta desenvolver mais ainda a cidade. Aí a cidade cresce mais ainda. Mas isso tem um custo. Qual é o custo? A dívida pública. Entendeu? Mas isso é uma outra história. Não, bora falar disso. É porque, querendo ou não, pelo menos o que eu estou entendendo agora, que querendo ou não, deixou uma herança, tanto boa em termos arquitetônicos, em termos de história construída, como dívida pública. Estás olhando só para a dívida pública, né? Porque essa dívida pública ela vai se tornar praticamente impagável depois de 1907. O que acontece em 1907 especialmente, né? Você tem, naquele momento histórico, já as experiências que o governo inglês estava fazendo na região de Kuala Lumpur e Ceilão, onde eles levaram dessa região da Amazônia 70 mil mudas de Hevea brasiliense. Aí eles começam a produzir em larga escala, né? Em forma de agricultura. E quando essa agricultura começa a dar certo, o que o governo da Malásia faz? E olha para os erros daqui. Diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar uma mão de obra muito mais barata que a da Amazônia, lá chamada de coolie, e vamos diminuir a taxa, né, de exportação. Então, aqui era 25% e eles cobravam lá 2,5%. Aí quebrou. A demanda, a oferta aumentou. Literalmente quebrou, né? Então, já a primeira queda da borracha em 1907 e em 1911, não é à toa que o Antônio Lemos deixa de ser intendente de Belém, né? E as receitas do Estado e da intendência. E aí como é que você paga sem receita? Tudo porque os ovos estavam tudo na mesma cesta. Posso dizer isso, então? Porque a economia girava em torno... Eu estava dando aula hoje de manhã sobre isso. Essa é uma boa pergunta. Porque tu vais ver duas atitudes dos capitalistas, e a gente vai entender capitalista naquele período como homem de negócio, né? Como diferentes no Brasil. Por exemplo, o que os agricultores de café fizeram em São Paulo? Como o Visconde de Mauá. Estava dando essa aula hoje de manhã. O Visconde de Mauá decide, então, pegar todo o seu recurso financeiro que sobrava do café e ele investiu em indústria. Em 3 atividades. A bancária, a de transporte de ferroviário e transporte marítimo. Então, ele virou o homem mais rico do Brasil, né? Então, ele fez um investimento de negócio deles, diversificando as suas áreas. O que nós vamos fazer na Amazônia? Os capitalistas da Amazônia faziam seus palacetes e abriam lojas. Eu posso dizer que aqui a gente teve esse erro, realmente, como falaste, de diversificar. Eu achei interessantíssimo. Não é um erro. Não foi? Não é um erro. Olhando agora de longe, parece um erro. Exatamente. Não é um erro. São duas maneiras diferentes de entender o investimento do seu dinheiro. Quer dizer, ninguém ia imaginar em 1901 que 6 anos depois... A Malásia ia fazer o que fez. Ninguém ia imaginar. Então, nós somos muito distantes, trazer máquina para cá é complicado, não tinha mão de obra qualificada, não tinha formação técnica. Bora abrir comércio que é mais rápido, mais fácil. Mas sabe o que eu tiro para mim, Michel? Trazido para cá, para o meu mundo, né? Para tu entenderes hoje, aqui esse podcast é dentro de um escritório que tem mais de 170 clientes. Uhum. Eu sempre tive medo de depender de um cliente só. Sim. Que foi mais ou menos o que eu entendi que eles fizeram lá atrás, né? Pô, eu tenho uma fonte de renda, tá me dando dinheiro pra caramba. Eu não tenho preocupação de pensar em diversificar, porque é tanto dinheiro que um dia provavelmente não vai acabar. Sim. Mas acabou. Então, trazendo para cá, para mim é um aprendizado muito... Cara, para mim pode até acabar o podcast, mas o aprendizado é isso, diversifica. Sim. Esse foi um dos erros. Aí, outro que eu vejo muito, será que eles não estavam muito encantados com a questão de ser uma cidade europeia aqui na Amazônia? Porque tudo que a gente pesquisa, como eu te falei, queremos ser a Paris da América. Sim. Também tinha um pouco disso, assim, de extravagância. Eu estava ajudando a construção de uma tese de mestrado anteontem e eu estava escrevendo exatamente isso que tu estás falando. Isso é muito engraçado para mim, entendeu? Como esse discurso, ele grudou nas pessoas e é muito difícil tirar, cara. Então tira disso, de mim, por favor. Tá? Paris na América, Princesinha da Amazônia. Né? Você já ouviu com certeza todos esses nomes, né? Esses bordões que esses bordões todos.
Esses bordões, eles falam para quem? Para uma elite embranquecida, cuja origem é o dinheiro do gado do Marajó. Entendeu? Entendi. Então, essa população interiorana do Marajó, que vai vir para Belém e deseja ascender, economicamente eles já estão ok, né? Mas eles desejam ascender socialmente. E como é que eu ascendo socialmente? Sendo igual ao São Paulo? Não. Sendo igual ao Rio de Janeiro? Não. Sendo igual a Paris, porra. Exatamente. Né? O centro de tudo na época, Paris, porra. Então, o que eu faço? Eu faço um palacete Bolonha, eu faço um palacete Faciola, eu faço um palacete Bibi Costa. As praças iguais. Eu importo todos esses produtos para a Amazônia, né? Para literalmente reproduzir essa forma construtiva, entendeu? É literalmente viver o que estavam vivendo. Sim. Pois é, aí tentando trazer para cá, eu vou te perturbar. não te assusta, nem me briga. Acho que faz parte um pouco, eu vou botar entre aspas, tá? Que como tu falaste, a gente não consegue ver nem criticar o passado porque pelos valores que temos hoje. Mas entre aspas, será que não é um pouco de ganância pelo excesso de dinheiro que estava ali? Porra, eu penso assim. Inclusive, eu estava falando hoje com um amigo meu no carro, passou um Porsche, o Porsche devia valer tipo 800 mil reais. Eu penso hoje, eu não compraria um carro desse. Mas eu não compraria porque eu não tenho dinheiro ou eu não compraria porque é um valor meu mesmo? Será que era um valor da época? Cara, eu tô com dinheiro sobrando. Não tenho perspectiva, não vou investir mais nada, essa porra nunca vai acabar porque a árvore é o que mais tem aqui, eu vou esbanjar. Será que era mais ou menos um pensamento, cara? Olha da só, época? Te meti numa rascada. Não. Eu tô pensando como é que eu vou responder de um modo mais direto, assim. Existe uma expressão para aquele período chamada o mundo mundano. O mundo mundano, tá? E o que é o mundo mundano? Eu já trabalhei, eu tenho dinheiro, eu tenho meu seringal, eu tenho meu gado no Marajó, né? Eu tenho um palacete e agora eu preciso viver esse mundo, né? Como é que eu vou ver esse mundo? Eu vou ao Teatro da Paz, no final do Teatro da Paz eu vou tomar sorvete, depois do sorvete eu vou passear na Praça Batista Campos, depois eu vou pegar uma charrete e vou lá para ouvir uma recitação de poesia e depois piano no Palacete Pinho. Então, esse circuito dessas pessoas, que eu posso nominar essas pessoas, dar nome a essas pessoas, fazia com que elas vivessem aqui uma ilusão de Fausto, como você está dizendo, uma ilusão de riqueza tão forte, que na cabeça delas elas estavam em Paris. Entendeu? Daí o nome Paris nos Trópicos. Entendeu? Porque tudo que Paris tinha, eles queriam colocar aqui. Queriam uma caixa d'água grande. Fizeram uma caixa d'água grande. Como é que eu exteriorizo isso que você falou? O cara comprou um Porsche de 800 mil reais. Esse cara que comprou um Porsche de 800 mil reais não é ninguém perto do Palacete Bolonha. Ninguém. Em termos de valores atuais. Ninguém. Esse cara é um Zé Ninguém. Entendeu? Porque... É tipo eu falando do Porsche dele. É isso mesmo, entendeu? Porque nesse mundo mundano, nessa vida mundana, né, é que você vai exteriorizar essa tua riqueza. Michel, é como se fosse a vida dos super ricos hoje em dia, que a gente nem sabe que existe. Isso me fez lembrar aquele cara que morreu com o filho numa viagem de submarino. Por que tu foi viajar? Porque eu quero, porque eu posso. É tipo isso. Sim. É uma vida que a gente não consegue imaginar. Exatamente. Só que você não consegue imaginar porque os super ricos hoje, eles estão fechados aos nossos olhos. Em 1906, os super ricos moravam aqui pertinho, a uns 300 metros, no Palacete Aminta de Melo. Tão rico que ele constrói um palacete inteiro a quase 4 quilômetros do centro de Belém. Só porque pode. Entendeu? Vou fazer um palacete longe de todo mundo. E veio morar aqui. É tipo aqui em Belém eu tenho um helicóptero e andar de helicóptero. Entendeu? É uma vida que a gente consegue imaginar. Sim. Cara, eu já tirei tanta coisa aqui, cara. Tipo, dividir a cesta, botar os ovos em várias cestas. Não me enganar com o tanto de dinheiro que tem hoje, porque amanhã pode acabar. Sim. Isso pra mim é uma sacada muito forte. Mas, Michel, vamos continuar, senão eu vou ficar só nisso. Eu tô adorando, inclusive. Vamos falar do fim agora. Para depois eu entrar nos dias atuais, que é onde eu realmente vou me interessar muito. Tá. Como é que acabou? Por que acabou? Eu já sei que é por causa da Malásia, que começaram aí, mas... Socialmente falando aqui, como é que isso foi visto pela sociedade? Tu consegue me explicar isso aí? Como é que os super ricos viram? Consigo. Do ponto de vista político, isso tem um marco, né? O fim do período de Antônio Lemos, do período lemista, é feito com uma briga política do seu maior adversário. Isso é uma longa história, nem cabe no podcast, né? Que é a figura do Lauro Sodré. Eles se odiavam. E se odiavam fortemente, né?
A origem desse ódio foi uma traição. No final, um asterisco, a história só se repete. Hoje a gente... Foi uma traição do Antônio Lemos em relação ao Lauro Sodré. O Lauro Sodré queria que indicasse uma pessoa para o governo do Estado. O Lemos disse assim, olha, beleza, eu deixa comigo. Tá tranquilo. E aí, no último momento, indicou uma outra pessoa e subiu Augusto Montenegro. Entendeu? E eles nunca se perdoaram por isso. Mesmo se odiando, faziam parte dos mesmos espaços. Eram da Irmandade da Nossa Senhora de Misericórdia, eram da maçonaria, não é? Mesmo se odiavam. Então, em 1911, o Antônio Lemos deixa a província, né? Deixa o governo de Belém e passa a morar na sua casa. Não é? E aí, estranhamente, dão um tiro numa pessoa, não é? E dizem que quem mandou matar foi o Lemos. A população se enlouquece, queima a província e vai em marcha para a casa do Antônio Lemos, queima a casa do Antônio Lemos. Coisa de filme. Coisa de filme, literalmente. Pega ele na rua e dá um bocado de porrada nele. E aí ele vai embora para o Rio de Janeiro e morre depressivo. E assim acabou a história de Antônio Lemos. Assim acabou a história de Antônio Lemos. Cara. Tá? E aí, de 1913 em diante, os prefeitos e governadores vão mitigar a situação. Né? Então eles vão olhar para a quantidade de dividendos que eles têm, eles vão olhar para a quantidade de dívidas que eles têm e vão tentar ajustar. Tanto que você não tem nenhum palacete, você não tem nenhum teatro, nenhuma reforma a partir de 1913. Não tem mais. Tá? E o que acontece paralelamente, isso que a gente não sabe, né? Aparece a castanha. Né? Castanha do Pará. Exatamente. Que agora quer ser castanha do Brasil. Exatamente. A partir de 1918, 19 e 20, a castanha do Pará passa a ser o grande alvo da economia brasileira, né? Da economia do Pará. E essa economia faz que uma outra elite se enriqueça. Que é da onde? De Marabá. Entendeu? Então, tu tem um certo deslocamento dessa elite regional... Por conta do capital. Por causa do capital. Né? E essa elite marabaense, né, começa a também estender os seus tentáculos políticos em relação ao governo. Bom, isso vai durar mais ou menos uns 20 anos. Sabe por quê? Porque em plena Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Precisa de borracha. Porque a produção de borracha da Malásia cai na mão dos japoneses. E os americanos não têm dinheiro para comprar, não têm borracha para comprar para os pneus, né? Para a produção industrial, zera borracha no mercado internacional. E a Primeira Guerra Mundial nesse contexto? Não. Não influenciou nada aqui? Não tem impacto. Foi uma briga de vizinho, deixa rolar para lá. Não tem impacto. Mas na Segunda Guerra Mundial, quando acaba a produção econômica da borracha da Malásia, porque cai na mão do Japão, e eles pensam de novo, o que vai acontecer? Bora para uma região onde tem borracha. Aonde tem? Aqui. Volta de novo. Sejam bem-vindos. Aí cresce vai tudo. a economia com cacete. Mas aí, nesse que volta para cá, a castanha ela continua em paralelo com a borracha? Castanha é paralela com a borracha. Você tem um avanço da borracha e a continuidade da castanha. E em 45, em agosto de 45, acaba a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? O Japão é derrotado e aí vai para a Malásia de novo. Aí a borracha cai de volta. E de novo eles cometem os mesmos erros, porque não usam o dinheiro para ter novos... Eu até te diria, né, para tentar te agradar, que sim. Não me agrada. Tá? Para tentar te agradar, que sim. Mas a resposta mais correta é não. Né? Porque dos anos 20 aos anos 40, tu tens o bairro do Reduto como uma área industrial da cidade. Ferro, sapato, corda, cinto, chapéu, já eram produzidos aqui. Tu vai ver essa industrialização, entendeu? Mas ela é muito tímida. Cara, pegando esse gancho assim... Uma vez eu ouvi de um grande amigo meu que falou, cara, eu acho engraçado que Belém ela se desenvolveu de costa para Bahia, para o Rio. Sim. Tem alguma origem isso, cara? Depende do período que a gente falar. Em todos os períodos foi isso, não tem um período específico. Inclusive na Belle Époque, Belém também nunca olhou muito para o Rio. No período colonial, isso é o inverso. Belém funcionava através dos rios, né? Não sei se você sabe disso, mas a gente tem 14 bacias hidrográficas. Esse número não é rio. É a gente tem 14 bacias hidrográficas e elas cortam a cidade inteira. Então, alguns bairros de Belém, durante o período colonial, que começaram a nascer, eles nascem a partir dos rios. Guamá, Jurunas, Pedreira, Telégrafo. Então, a cidade está muito interligada. A partir do Império, você tem o processo da formação diferente da cidade e aí tem o arruamento. Aí esquece um pouquinho os rios. Esquece um pouquinho, Sim. Fica tentando olhar mais para as construções. Sim. Só para ver se eu entendi, Michel. Belle Époque foi uma farsa. Não. Agora tu que está exagerando, tá?
Não é isso, não é isso. Mas não foi tudo isso que plantaram na nossa cabeça. A Belle Époque é um momento histórico importante, houve crescimento econômico, mas não é da forma que nós entendemos. Entendeu? Tranquilo. E vamos tentar trazer agora para hoje. Eu te trouxe aqui mais porque assim, a gente visualiza e acompanha muito as mídias e a Amazônia está muito na moda, a Amazônia está muito vendida, vendável. Tem a questão do ESG agora, que toda empresa tem que ser sustentável, tem COP30, tem, enfim, um monte de coisa. Aí realmente o que eu quero saber de ti? Temos as condições necessárias para viver uma nova Belle Époque na sua parte melhor? Você vai responder. Não, mas eu te chamei para isso. Não. Agora eu quero ouvir a tua resposta. Cara, depois dessa explicação que tu me deste, eu acho que não. Por que não? Porque a gente não tem os... Deixa eu ver se eu acho a palavra aqui. A gente não tem a base para isso, como tu me falaste que tinha antes. Porque pelo que eu entendi, aí tu me corrige. A Belle Époque só foi o que foi, nas suas dimensões, nas suas proporções, porque antes teve alguém que preparou o terreno. Sim. Né? Só que o nosso terreno não está preparado por muito conta de dívidas do passado, de falta de pensamentos, de cultural mesmo da gente ser o patinho feio, de nunca achar que a gente merece. Isso é uma coisa que eu queria até saber a tua opinião, porque de onde saiu isso? Isso não é necessariamente nosso, né? Isso é de uma percepção do brasileiro de modo geral. Do latino, será ou não? Eu acho que até... Aí, pra ti agora, tu acha que a gente tem condições de viver uma nova Belle Époque na sua melhor versão? Eu prefiro não viver Belle Époque. Não é? Por quê? E explico por quê. Porque a Belle Époque ela é um momento de pico do processo econômico. Não é? Então, você teve um pico do processo econômico e em 1907 caiu de uma forma vertiginosa. Entendeu? Cara, subiu, mas também quando desceu. Caiu arrebentando. Cara, tu sabias que esse é o meu medo em relação à COP? Então, calma lá. Eu vou chegar lá. Eu sou casado com uma urbanista que está terminando o doutorado em formação de cidades urbanas. Então, esse papo de cidade, desenvolvimento, esse é o papo do café da manhã, esse é o papo do jantar. É do teu dia a dia. É o dia a dia, entendeu? E é muito importante tu colocares que a COP ela não é o momento de inflexão, ela não é o momento de subida, porque ela é passageira, né? Nós vamos ter um grande evento, nós vamos ter um grande aparecimento no mercado internacional, né? É o grande que a gente vai aparecer, mas isso vai uma semana depois, acabou. Né? Não tem mais. Né? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve pensar um projeto de desenvolvimento. Isso não é chavão, mas na minha percepção, um processo de desenvolvimento que alie dois processos. A captação de recurso, porque o município é muito pobre, muito, muito pobre valendo. Né? A participação não do tem FNO, renda nenhuma, né? Então, a participação do FNO ela é muito pequena, né? Caiu vertiginosamente, acho que mais de 54% nos últimos 10 anos, e a gente necessita trocar nossa base econômica, né? Que hoje ela é necessariamente funcionalismo público, comércio e saindo de Belém agronegócio, entendeu? Eu vejo, assim, na minha experiência já Belém é muito serviço. Sim. Né? Não produz nada de valor. Então, aí você remunera mal, né? Você paga mal, né? E você tem uma cidade que não consegue se desenvolver do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. Eu vou te dar esse exemplo. Eu fui contratado há uns 2, 3 anos atrás para dar uma palestra no SESC de Ribeirão Preto. Né? E aí, quando eu não conhecia Ribeirão, e aí disse, professor, o senhor vai descer em Brasília e Brasília você vai pegar um voo direto para Ribeirão Preto. Eu disse, como assim? Eu vou para São Paulo? Não, tem um voo direto de Brasília para Ribeirão. E aí peguei o voo. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu não consegui entender. O SESC de lá tem uma infraestrutura que tu pareces um hotel de 5 estrelas. Entendeu? Enorme, com complexo esportivo, com teatro. Acho que tem até hotel dentro, não tem uma hotelaria dentro. Não sei se tem lá, mas é um negócio impressionante. Por que possibilita isso? Né? Porque Ribeirão Preto é uma das principais cidades do interior paulista, né? Em relação à participação do FNO deles. E Belém? Por que não tem? Entendeu? Mas, cara, fazendo esse paralelo agora, pelo que tu me falaste, a questão do dinheiro, de ser o ápice, eu vejo realmente que as pessoas estão olhando a COP como o ápice. Não vai ser. E eu estou ficando preocupado, inclusive, depois desse podcast, porque eu estou começando a enxergar que realmente não é. Pode ser o início de uma coisa boa. Sim.
né? Mas não é o ápice. Então, como as pessoas estão esperando que vai vir muito dinheiro, inclusive esse é um questionamento que eu faço sempre, o dinheiro vem, mas será que ele fica? Então, eu acho que mais importante de pensar sobre a COP é pensar o que vai acontecer depois da COP. Perfeito. Entendeu? Não é a COP, é e depois da COP. O que vai acontecer com esse investimento? Ele vai ficar? Não vai ficar porque é um capital volátil. Capital volátil, perfeito. Vou até anotar. Michel, me fala uma coisa. Usando o teu conhecimento e a experiência da Belle Époque em termos dessa decadência no final dela, do que ela deixou, o que a gente tem que evitar para depois da COP, cara? Eu acho que a primeira coisa é antes, né? A gente deve evitar o oba-oba. Então, a gente deve evitar o que a gente está conversando aqui, de que a COP vai ser a grande salvação. Vai mudar a nossa vida. Deixa eu explicar uma coisa para ti, que talvez tu entendas melhor o porquê que a gente tem essas histórias da COP e da Belle Époque. Né? A sociedade portuguesa perdeu um rei chamado Dom Sebastião lá no século XIV para o século XV. Ele foi combater os mouros e acabou morrendo e o corpo dele nunca foi encontrado. Né? Criou-se o sebastianismo. O que é o sebastianismo? Que em momentos de crise, não é? Se pede a Dom Sebastião que ele desça com seu exército na terra e ajude os cristãos. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que nós, na nossa formação histórica, sempre acreditamos no Dom Sebastião. Não é? Dom Sebastião foi a Belle Époque, Dom Sebastião foi a Segunda Guerra, Dom Sebastião foi a Transamazônica, Dom Sebastião foi o ouro da Serra Pelada, Dom Sebastião vai ser a COP, né? Mas você não consegue entender que esses são todos momentos de imaginário, de sonho. A gente está sonhando com uma coisa que vai mudar a cidade. Eu vi o projeto da COP, são 600 ruas asfaltadas. Isso é legal. Tomara que aconteça. Tomara que aconteça, bacana. Vai dragar o porto para os transatlânticos aportarem. Tomara que aconteça. Que bom, que legal, né? Mas só isso. E aí, né? E depois? E aí depois? O que tu vai... Acabou o mundo pra ti? Exatamente. Cara, eu tô reflexivo agora, Potiguar. Porque é isso, velho. Porque o que vendem pra gente é que é a salvação de Belém. Vai ser uma nova Belém. Até pode ser uma nova Belém, mas a gente tem experiências no resto do país que mostram que não é. Tu lembras das Olimpíadas no Rio de Janeiro? Pois é, eu ia chegar lá. Falaram a Olimpíada pra mim só trouxe chikungunya, se não me engano. Foi a Olimpíada ou foi a Copa? Teve um evento desse que trouxe chikungunya e qual é o nome da outra doença lá que não tinha aqui no Brasil e teve? Me esqueci, mas uma doença dessa viral que não tinha. Eu estava até falando num outro termo, né? As obras da Copa e as obras das Olimpíadas tiveram uma tradição da má versação do dinheiro público. Né? Você aplica de maneira errada. Nós temos em Manaus um estádio que é fantástico. Um elefante branco, literalmente. Mas para um estado que talvez não valorize tanto futebol em termos de torcida como nós. Então, tem alguma coisa complicada, né? Então, o Parque Aquático do Rio de Janeiro, até 2 anos atrás, estava completamente largado. Entendeu? Porque não tem essa cultura de... Exatamente. Cara, e o que a gente pode aprender com tudo isso para não repetir? O que tu acha que a gente pode fazer? Tipo, nós, cidadãos comuns, assim, eu, tu... A gente conversar mais. O que a Belle Époque pode ensinar pra gente, aí eu já vim de ti, pra gente não ter os erros do passado, cara? Eu vou insistir nisso, porque eu acho que não são erros, são frutos do processo histórico, né? Então, erros pra gente agora, depois que passou, a gente olha né? para isso, eu deveria ter investido na indústria, eu deveria ter investido nisso, deveria ter investido naquilo, né? Então, isso faz parte do processo histórico, né? A gente não olha para o passado para corrigir o passado, a gente olha para o passado para tentar se mediar no presente. Mas eu acho que o mais importante em relação ao que você está colocando nos dias de hoje é, de fato, conhecer o passado, entendeu? De fato. Onde vão ser essas 600 ruas que vão ser asfaltadas? Será que é só no centro? Entendeu? Não cometer os mesmos erros, vamos dizer assim. Não é? Ontem eu vi o governo do estado, estava falando com a secretária estava feliz dizendo isso, olha, vai ter um projeto de capacitação de 12 mil pessoas, né? No Capacita Pará, etc. Pô, que legal que vai capacitar as pessoas. Isso vai capacitar em quê? Então, aí é outra pergunta. E depois da COP, essa capacitação vai ser aplicada em que momento? Né? Do ponto de vista da integração, a gente precisa entender que Belém não está isolada do resto da Amazônia. Né? O que as cidades no entorno vão ganhar com a COP? Entendeu? O que a Amazônia vai ganhar com a COP? Qual é o papel político da discussão da COP? Entendeu? Então, não acho que é olhar para o passado e... Eu acho que até outras perguntas, tipo, como fazer para esse cara que vem para a COP voltar?
Tu não acha que cabe uma reflexão dessa? Porque, querendo ou não, o nosso turismo é muito, muito pequeno também. E o turismo gera muita receita, cara. Eu acho que a gente aplica mal a ideia da Amazônia, entendeu? Porque o turista europeu que vem para cá, ele já viu 300 palacetes de Bolonha, né? Ele já viu 400... Cara, eu quero te abraçar, eu penso igualzinho, cara. Ele já viu 400 Teatros da Paz. Ele já viu 350 mil ruas largas com arborização, entendeu? Cara, eu tava conversando com outro colega, eu falava assim, se eu fosse investir para a Copa em turismo, eu ia comprar uma lancha e fazer o cara viver um dia na Amazônia. Pescar, fritar o seu próprio peixe, bater seu açaí, dormir numa rede, esperar a chuva passar e voltar pro centro. Do ponto de vista de negócio, é isso aí, entendeu? Do que levar aí para ver a porra de um palacete. Quem já vê? Quer dizer, aí eu saio de Paris e venho ver o Palacete de Bolonha. Porra. Legal o Palacete de Bolonha, né? Mas legal pra quem? Pra ver a fonte que tem lá em Paris também. Porra, eu já vi essa porra, não quero. Entendeu? Então, do ponto de vista do negócio, eu acho mais interessante você fazer uma política pública de turismo ligado à exploração da base comunitária, porque aí todo mundo é o ganha-ganha, né? O cara vai trazer euro, o cara vai trazer dólar, o cara vai ver o cara apanhando açaí, o cara vai vender o açaí a $10. Tá até, né? é até uma tendência no turismo. Não é mais turismo, é uma imersão. A pessoa não quer ser turista, ela quer viver como o cara vive aqui naquele lugar. Quer dizer, é tentar deslocar uma coisa que pra gente é muito dolorosa, né? Porque a gente se acha assim, ó, o supra-sumo do processo de desenvolvimento histórico da Amazônia, porque a gente tem a Belle Époque. Ok, tá, mas quem vem de fora não quer saber disso, entendeu? Por exemplo, que eu acho que dá muito certo, o Mosqueiro. O Mosqueiro vai dar muito certo. Cara, eu falo que Mosqueiro, se fosse no Sul, seria Mosqueiro Internacional. Não tem o Jurerê Internacional? Ia ser só Casa Guinda, Casa dos Milionários e tal, porque eu acho Mosqueiro linda, né? Cara. Já foi, né? Pois é, mas eu tenho memória de Mosqueiro dos anos 90 pra cá. Acho que antes devia ser mais bonita. Sim. Porque, como eu te falei, eu acho incrível Mosqueiro. Eu adoro Mosqueiro. Eu amo. A minha infância foi lá, a adolescência. E eu fico triste de ver que parece que está abandonada. Eu acho que mais do que isso, né? Eu acho que a gente não tem um projeto por falta de dinheiro. Às vezes não é nem a gestão, sabia? Eu encontrei o ex-prefeito assim no supermercado, né? E eu quase que eu vou nesse, ele estava andando rápido, quase que eu vou nesse assim, ex-prefeito, olha, desculpa por ter criticado o senhor, tá? Mas eu sei. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Eu queria dizer isso. Quero lhe abraçar. Me dê um abraço, porque hoje eu entendo Cara, o que é isso, entendeu? É mais ou menos isso que eu queria tirar de ti. Essa visão de empatia, eu acho que até, né? Tu olhar a vida com o olhar do outro. Porque quando a gente está de fora é fácil criticar. Como tu falaste, pô, Ricardo, a visão que vocês têm da Belle Époque é essa. Mas quando tu entras e tu tá trazendo essa visão nova para mim, pô, a Belle Époque não foi tudo isso que a gente acha. É a mesma coisa. Agora, depois que tu entra no governo e sabe realmente os números certos aí, porra, falta dinheiro, agora eu entendo porque não fizeram aquilo. Eu acho que fica diferente, né, cara? E onde eu quero chegar? Que se a gente realmente entrar e estudar a questão de onde foi as outras COPs, será que ficou alguma coisa lá? Então, vamos ver a perspectiva das outras cidades. Não de Dubai, porra, porque a COP a última foi em Dubai. Dubai tira, mas as outras onde foram? Mas mesmo Dubai, entendeu? A precarização de trabalho dos trabalhadores de Dubai é uma coisa que não precisa nem explicar, de tão ruim que é, né? Quem constrói isso não é quem usufrui. Por exemplo, a gente tem em Belém uma condição que eu acho que vai ser muito bacana, que é o aparecimento do Parque da Cidade. Cara, eu achei incrível esse projeto. Quando lançaram o Parque da Cidade, eu fiz uma discussão com a minha esposa, que está fazendo doutorado, uma discussão pública. Era o boom das lives, lembra disso? Sim, sim. Eu anunciei na minha rede social, minha esposa na rede social dela, não tinha muita gente aí nas minhas redes, dela tinha menos ainda. Disse assim, olha, a gente vai fazer uma discussão sobre o Parque da Cidade, o Michel vai falar sobre, né, os projetos históricos daquela região e eu vou falar sobre o urbanismo da região. A gente começou a live e quando viu tinha 1.500 pessoas. Nossa, porra, entendeu? legal. 1.500 pessoas participando, perguntando como é que iria ser, né? Então, quase 4 anos depois, isso virou realidade. Né? E vai virar realidade a partir da COP, né? Porque precisa de um grande espaço, né, para eventos de massa, né, para essa população que vem para cá. E Belém tem um miolo que não tem mais para onde fazer. Aonde você vai fazer um negócio desse? Não tem mais, entendeu? Cara, eu penso assim, a gente utiliza muito pouco as ilhas. Isso é uma coisa histórica nossa, Michel? Hoje não vai utilizar tanto porque elas têm uma legislação de 1994.
né? Nessa legislação de 1994, o litoral e as ilhas, elas estão sob a responsabilidade da Fundação Cultural do município de Belém, porque todas as orlas elas são tombadas, entendeu? Então, no caso de Belém, além disso, você tem a formação do Cumbu como APA, que é a Área de Proteção Ambiental. E que hoje está um samba do caboclo doido aqui. Exatamente. Hoje você tem todas essas desestruturas em função, basicamente, do quê? Da condição de que é preciso, né, remodelar esse modelo que a gente tem. Mas uma coisa que eu peguei aqui de hoje que tu falaste, que eu achei interessante, é que o dinheiro... Na verdade, não. A EGIT segue o dinheiro. Ou o dinheiro forma novas EGITs. Será que o Cumbu não é algo relacionado a micro que está acontecendo? Porque, querendo ou não, está todo mundo olhando para o Cumbu. É horrível. Tem muita construção e tudo mais. Será que não está na hora de instituições mesmo olharem e regularizar isso aí? Porque para mim é um caminho sem volta, Michel. É horrível. O que tu achas? Eu acho horrível. Para a gente aprender com o passado. Eu acho horrível. Porque, como APA, né, como área de proteção ambiental, você tem uma série de legislações do que você não pode. Eu adoro o Cumbu. Né? E eu deixei de ir para o furo da paciência por medo. Entendeu? Eu deixei de ir porque eu acho sujo. Por medo. Eu falei por medo. Por quê? Porque minha filha adora água, eu adoro água, e de repente a gente está num tablado, lá não sei aonde, escondidinho, e passa um cara de jet ski, não sei a quantos nós de velocidade, entendeu? Quer dizer, ele tem todo o direito, tu tem todo o direito de fazer aquilo. Tem todo o direito de transitar, ok. Mas existem regras para ele fazer isso, entendeu? E isso gera não só acidente, mas a modificação da forma de viver daquelas pessoas. Fica mais barulhento, fica mais caro, fica mais perigoso. Mais sujo. Eu não gosto, mais sujo. Não gosto. Mas tu não achas que o dinheiro está indo para lá, está forçando essa entrada? Porque, querendo ou não, o turismo é uma coisa que dá dinheiro. Querendo ou não, a COP está vindo aí, tem gente comprando as coisas lá por causa da COP. Bora normatizar, então? Pois é, era onde eu queria chegar. Bora normatizar. Pra gente não cometer os mesmos, entre aspas, erros. Bora normatizar? Bora. Quais são as normativas? Aí não sou eu, historiador, que vou te falar isso. Né? Mas aí você tem o urbanista, tem o engenheiro, tem a Secretaria de Meio Ambiente que podem te dar essa resposta, entendeu? Pô, Michel, a gente podia ficar um tempão, mas a gente já está na reta final de mais de 40 minutos, ó. E nessa reta final eu faço sempre a mesma pergunta. Vou tentar, sei lá, o historiador te trazer para cá, para o meu mundo. O que eu, como empresário, empreendedor, um cara inconformado que quer sempre gerar riqueza, quero gerar prosperidade. O que eu posso aprender com a Belle Époque, tanto no seu auge como no seu declínio? O que eu posso tirar daí para o meu negócio, assim, para o meu mundo, para a minha visão de mundo? Não ser excludente. Não ser excludente? Sim. Mas por quê? Porque tu tens uma política pública na Belle Époque que proibia carimbó na praça. Tu tens uma política pública que perseguia a população negra nos bairros porque dizia que ela fazia algazarra. Tu tens uma política pública que proibia a venda de cachaça nos quiosques. Tu tens uma política pública que vai impedir que a lavadeira utilize a praça pública para secar a roupa. E tudo que eu estou te falando são legislações. São leis. São leis, né? São legislações publicadas entre 1897 e 1911. Né? São todas publicadas, isso de fácil acesso. Então, tu tens uma cidade que enriquece, mas enriquece por uma quantidade muito pequena de pessoas, entendeu? Eu acho que a gente precisa pensar numa cidade de Belém do Pará hoje, que ela é uma cidade menos desigual. Que ela não seja o apartamento de 11 milhões de reais na Doca e não seja a palafita sem banheiro da Vila da Barca. Entendeu? Cara, eu penso muito nisso, não com essas palavras, mas eu penso assim, que se eu tiver uma sociedade rica e forte, eu consigo até cobrar mais caro. Então, se todo mundo está ganhando bem, pro meu negócio é excelente. Sim. É mais ou menos por aí, Michel? Sim, concordo. Né? E outra coisa que me fez pensar agora, em questão de diversidade. Aqui no escritório a gente tem gente de todo tipo de credo, de religião, de sexualidade e tudo. Aceitar as diferenças também, como empreendimento. Eu acho que esse é um princípio democrático, entendeu? Independente do seu negócio, independente da minha atividade como professor, independente da secretaria, independente de qualquer coisa, eu acho que é o princípio, e isso me seduz enormemente. Quando os meninos entraram em contato para que eu fizesse aqui, assim, eu nunca neguei nenhuma entrevista para nenhum podcast. Pô, legal. Nunca. Né? Porque eu acredito que conhecimento é para ser partilhado. Né? Cara, e tem que ser compartilhado, né? Quanto mais a gente souber, melhor. Eu acho que é isso. Cara, só deixa eu fazer um resumo aqui que eu achei incrível. O que eu aprendi, cara?
Não colocar os mesmos ovos na mesma cesta, todos os ovos, né? Porque isso aí foi o que aconteceu lá atrás, né? Esqueceram que existe o dia de amanhã, é mais ou menos isso. Eu fazendo um paralelo, é a galera do sexto hoje, né? Eu vou beber, vou gastar meu cartão hoje, vai que eu não amanheço vivo amanhã, mas tu sempre amanhece. Sim. Tu sempre vai ter um cartão para pagar. Capital volátil, achei bem legal isso aqui. E que o dinheiro, na verdade, a elite segue o dinheiro. Eu acho que é mais ou menos isso. E não ser excludente, Sim. né? Michel, pra mim foi incrível. Cara, tu me ensinaste, tu subiste meu nível de consciência, porque pra mim Belle Époque era uma coisa, tipo assim, Belém na América, né? Paris na América, era uma coisa de outro mundo. Deixa teu recado, como é que as pessoas te acham para saber mais sobre esse momento? Como é que o pessoal faz? Facinho, muito fácil. Michel Pinho lá no Google, nas redes sociais. É fácil, as redes estão todas com o mesmo nome, né? Tem um livro lançado chamado Mapa do Afeto, sobre o Centro Histórico. Acho que você encontra ainda poucas unidades ali na imprensa oficial, né? E as minhas dissertações estão disponíveis também. Não rola um e-book desse livro? Bota aí para vender essa porra. Eu não tenho a propriedade dele. Não tem? Eu fiz de encomenda. Tranquilo, tá bom? Tranquilo. Queria agradecer, muito legal. Vim assim na cega, mas eu acho que o papo foi muito bacana. Cara, eu gostei. Meio que me traumatizou no início. Olha, eu não sei se vai ficar legal, não sei o quê. Não sei se é bacana, mas eu aprendi bastante. Bom. Michel, obrigado mesmo. Só os recados, né, Potiguar? Quase eu esqueço, né? Antes dos recados, cara, compartilhe isso aqui. Isso aqui é a história de onde tu vives. É a história da Amazônia. Então, eu sempre falo, Michel, que isso aqui é gratuito para quem vê, para quem acompanha, mas é caro pra gente, porque querendo não é tempo. Hoje, uma sexta-feira, 5:45, a gente aqui batendo papo para vocês ouvirem. Então, compartilha com 2, 3, 4 amigos um pouco da nossa história, da história dos Amazônidas, né, cara? Eu acho importante isso aí. E podcast tudo dia 1, 10 e 20, certo, Potiguar? Não vou falar para São Narcinho, que eu fico com vergonha, mas já falei. E é isso, né? Já é só algo mais. Sigam o Michel Pinho, sigam ele para poder conhecer mais a história da onde você viu. Eu acho importante, na verdade, a gente conhecer o que aconteceu no passado para não repetir os erros. E é isso. Tá bom? Abraço. Obrigado, gente. Abraço.